Olá, seja muito bem-vindo ao canal Cristiane Fernandes Crochê. Na videoaula de hoje você vai fazer comigo um fluff. Olha só que coisinha mais fofa. Fluff é um nome bem assim, fofinho, que eu dei para esse bichinho super simpático. Vou explicar um pouquinho dele para você. Mas para você entender melhor, você vai ter que dar um pulinho no blog e o link está aqui abaixo do nosso vídeo. O nosso fluff foi criado com inspiração em uns bichinhos que são feitos a partir de AI, inteligência artificial. Eles são feitos totalmente através do computador. Esses bichinhos assim, eu acho eles muito simpáticos e pelo que eu percebi, eles têm um corpo base. A gente vai ver algumas diferenças aí entre eles. Alguns têm a cabeça toda redondinha, outros têm a cabeça como esse daqui que a gente vai fazer, tá? Que ela começa assim, ó, meia curvadinha aqui e depois tem umas bochechas exageradas. Olhos grandes, mas ainda assim eles são pequenos em relação à cabeça. Eles têm vários modelinhos, uns são coelhos, mas assim, 80% deles são coelhos, alguns são gatinhos, alguns são ursinhos, e a gente vai ter oportunidade de fazer todos eles. Como esse vídeo, aliás, nesse vídeo eu vou passar para você o padrão base, então eu não quero me estender muito e deixar a coisa mais confusa, tá? Porque na verdade é bastante simples. O que torna confuso às vezes é o excesso de informação num vídeo tão primário quanto esse que a gente está fazendo, tá? Esse daqui foi feito com o fio família, coisa que eu não indico, tá? Porque você vê que ele é feito com fio família. E eu optei por rasquear para ele ficar assim com pelinho, fofinho. Só que o fio família, quando a gente rasqueia, por mais apertado que você deixe o fio, ele fica com uns buraquinhos mais aparentes. Teria que fazer o quê? Com fio família duplo. Então, para fazer com fio família duplo, eu já prefiro já usar um molê, tá bom? Dá para fazer ele sem pelinho e olha só, como único padrão a gente vai fazer coisas bem diferentes. Esse aqui foi feito com o fio balloon. Olha que coisa fofa, tá? E aí eu troquei os olhos, ao invés de fazer com olhos de trava, eu coloquei aqueles olhos termoscolantes. Todos esses acessórios aqui você encontra lá na Leila. Então daqui eu já fiz várias experiências e você vai fazer comigo um fluff com o fio molê. Tá, deixa eu virar aqui, o fio molê, que eu também vou rasquear, mas você pode usar o fio que você quiser e dependendo da tex do fio, vai resultar em tamanhos diferentes, tá legal? Vamos lá? Então vamos lá, olha, a gente vai iniciar pela cabeça, deixa eu voltar a pegar ele aqui para te explicar. Cabeça e corpo. Eles são duas partes separadas, no entanto, elas são tecidas juntos. Se você ainda não viu a videoaula da bonequinha Molly, depois você dá uma olhadinha lá, porque ela é feita do mesmo esquema. E é bastante interessante isso daqui. Vamos lá, olha só. Você vai fazer um anel mágico com 6 pontos, bastante básico, tá? Outra coisa interessante é que se você for usar fio de lã, o meu conselho é que você faça a peça com ponto baixo cruzado. Ele retém um pouco mais a elasticidade da lã, tá? No entanto, se você tem aquele ponto baixo comum, que muitas pessoas chamam de ponto V, bem apertadinho, vai servir também, tá legal? Mas assim, é só uma orientação, você faz como você quiser. O fluff é seu, fica a seu critério, tá legal? Então vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fazer aqui um anel mágico com 6 pontos, e aí a gente vai seguir, tem que puxar bem aqui, viu? A gente vai seguir com as carreiras de aumentos, fazendo 6 aumentos, depois uma carreira com 1 ponto e 1 aumento, depois uma carreira com 2 pontos e 1 aumento, seguindo 3 pontos e 1 aumento, até 4 pontos e 1 aumento. Terminadas essas carreiras, eu volto aqui para a gente continuar.
A partir daqui, nós vamos fazer algumas carreiras sem alteração. Então, eu quero explicar para você o seguinte. Se você for usar esses olhinhos aqui, que são termocolantes, eles não vão precisar do espaço da trava, é óbvio, né? Então, nesse caso, você vai fazer a partir daqui 4 carreiras sem alteração. Nesse bichinho que eu vou fazer com você, eu dei preferência por mostrar para você como é que você vai deixar espaço para inserir. Então, aqui eu vou fazer com esse tipo de olho aqui, o olhinho com trava, tá bom? Então, vou fazer 3 carreiras sem alteração. Então, repetindo, vai colocar esse olhinho termocolante que a gente só coloca depois, né? De pronto, aqui a cabecinha. Então, você vai fazer 4 carreiras sem alteração. Vai colocar olhinho com trava, 3 carreiras sem alteração, tá bom? Então, eu vou fazer as 3 carreiras e eu volto aqui para a gente fazer a 4ª carreira com o espaçamento para os olhos. Bom, então cheguei aqui, ó, já fiz 3 carreiras e cheguei na 4ª carreira. Na 4ª carreira é onde eu vou fazer o espaço aqui para os olhos, tá bom? Então, vamos lá, 13 pontos. Uma correntinha vai pular um ponto e no próximo a gente continua com 8 pontos. Fazemos novamente uma correntinha, pulamos um de espaço e terminamos o restante da carreira com 13 pontos. Na próxima carreira, a gente vai fazer 9 pontos. Vamos fazer agora um ponto e um aumento 3 vezes pela alcinha da frente, tá bom? Olha só. Pela alcinha da frente, então a gente faz um ponto e um aumento 3 vezes. Chegando aqui, olha, no espaço onde a gente fez aqui para o olho, não precisa pegar pela alcinha da frente, pode pegar as 2 alcinhas, tá bom? E a gente termina aqui com o aumento. Falei termina com aumento, mas por favor não se confunda, tá? É um ponto e um aumento 3 vezes. E aqui a gente vai fazer 6 pontos de forma normal. E fazemos, então, um aumento e um ponto 3 vezes. No espaço é a mesma coisa, pode pegar pelas 2 alcinhas. E completamos o restante da carreira com pontos baixos, 9 pontos baixos. A partir daqui, nós vamos fazer 3 carreiras com 42 pontos. Nós vamos começar agora as carreiras de diminuições. Essa carreira é a única que é diferente em matéria de sequência das demais, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos fazer aqui 9 pontos. Agora, a gente vai fazer um ponto e uma diminuição 3 vezes. 6 pontos. Uma diminuição e um ponto 3 vezes. E terminamos a carreira com 9 pontos. Bom, agora a gente já começa naquela sequência normal, tá bom? Vamos fazer aqui uma carreira com 4 pontos e uma diminuição, a volta toda. A seguir, faremos uma carreira com 3 pontos e uma diminuição a volta toda. E depois, uma carreira com 2 pontos e uma diminuição a volta toda. Terminadas essas carreiras, eu volto para a gente continuar. Bom, então aqui eu fiz as carreiras que eu te falei, mas eu parei na carreira de 3 pontos e uma diminuição, tá? Você pode realmente ir até 2 pontos e uma diminuição. Eu parei aqui porque fica mais fácil para mostrar para você a colocação dos olhos, tá bom? Então, vamos lá, olha. Aqui eu vou usar olhos de tamanho número 15. Então, deixa eu mostrar aqui para você antes de colocar. Esse daqui eu usei olhos de tamanho número 13, esse daqui também foi 13,
que foi com fio balloon, mas olha a diferença do tamanho entre o fio família e o fio molê. Bastante significativo, né? Por isso, nesse daqui que também está sendo feito com fio molê, eu vou usar olhos de tamanho número 15. Mas se você gosta do seu amigurumi com o olho bem pequenininho, aí você fica à vontade para usar como você quiser. Se você for fazer uma pesquisa aí entre os bichinhos que eu estou usando como referência, você vai ver que tem uns que têm olhos verdadeiramente assim enormes, só que a cabeça também é bem grandona, tá? E tem uns que tem a cabeça um pouquinho menor e olhos bem pequenininhos mesmo. Então, se você quiser também usá-los como referência, você fica à vontade para fazer a sua inspiração aí, tá bom? Então, aqui, olha, já tenho os dois colocados e a gente vai fazer, então, agora o bordado da boquinha. Pode ser feito depois de tudo concluído. Na verdade, eu prefiro fazer depois, tá bom? Mas vou fazer agora por causa da colocação do focinho. A gente já faz isso, coloca o focinho e em matéria de tutorial fica com tudo pronto. Então, vamos lá, olha. Aqui a gente vai contar o seguinte, olha. Aqui onde a gente tem, olha, 6 pontos. Aqui tem o último ponto do aumento, tá? E aqui o aumento do lado de cá. E aqui no meio são 6 pontos. A gente vai contar 1, 2, 3, ó. E entre os 3, a gente vai abrir um espaço aqui, que é onde a gente vai colocar o focinho, tá bom? Tô fazendo de cabeça para baixo, mas você também vai fazer de cabeça para baixo, tá bom? Então, a gente colocou o olho nessa linha aqui e é nessa de baixo que a gente vai fazer a colocação do focinho. Como falei para você, primeiro a gente vai bordar, tá? Então, veja bem, deixa eu pegar uns alfinetes aqui, quem sabe ajuda a explicar melhor, tá? O focinho fica aqui, tá? Então, ele vai ficar aqui, entre um e outro, tá? 3 para cá, 3 para cá, ele vai descer nessa linha. A gente vai vir nessa linha aqui e vai contar 1, 2, 3, tá? E aqui, olha, eu contei o seguinte, ó. Deixa eu chegar mais pertinho aqui. 1, tá? Ele vai ficar aqui, aqui é o meio. 1, 2, 3, mas eu não vou colocar aqui entre o terceiro e quarto, vou colocar no ponto, no terceiro ponto. Mesma coisa para o lado de cá. 1, 2, 3, e vou colocar no ponto, tá bom? Vai ficar mais fácil de entender fazendo. Estou usando aqui, olha, o fio de linha de bordar mesmo, da Anchor, desse novelinho aqui, tá? Você pode usar o Cleia, que também é fininho. Saindo com a agulha no meio do ponto, aonde eu marquei com o alfinete, tá? O fio está com um nó bem grosseiro aqui, tá? Que é para ele passar aqui e prender. Vou vir com ele aqui, ó, cruzando assim, ó, na parte de baixo, tá? E aqui eu vou pegar um ponto, ó, tô fazendo espaçamento de um ponto aqui. Deixa eu recolocar esse aqui que eu perdi aqui, ó. Aqui, ó, 1, 2, 3, aqui, ó, tá? Assim, tá? Vou voltar com ele aqui e sair no mesmo lugar aqui, ó. Vou dar uma ajeitadinha nele aqui. Vou pular 2 pontos, tá? Ele está saindo aqui. Vou entrar com ele aqui. Só que aqui, ó, desculpa que eu vou ter que virar aqui, tá bom? Para poder fazer isso aqui melhor. Ao puxar esse fio aqui, não vou puxar muito, tá? Vou deixar ele folgadinho, olha só como ele tá. Folgadinho, tá bom? Vou precisar dele assim. Volto aqui. Saio com ele do mesmo lugar, como eu fiz aqui, ó. Como eu fiz aqui, tá? Ó, o fiozinho mais soltinho aqui, tá legal? E aqui eu entro com ele no ponto aqui, ó, tá? Onde eu coloquei o alfinete.
Vamos puxar aqui. Sempre não puxe muito, que é para sobrar. Às vezes você puxa muito, como esse fio é fino, ele vai acabar sumindo. Vou sair aqui, ó, no buraquinho, onde eu vou colocar o pino do focinho. Entro com a agulha por aqui, estou entrando com a parte de trás da agulha. E agora eu puxo aqui para cima, ó. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui nesse fio. E aí eu puxo aqui, eu tenho o focinho dele desenhado. O focinho não, aquele vinco do nariz e tudo mais, tá? Como eu falei para você, esse daqui é o padrãozinho base do nosso bichinho. Então, o que acontece? Com ele, nós vamos fazer coelho, gato e diversos outros bichinhos, né? Quando for necessário a mudança desse focinho, eu falo para você. Mas para coelho, gato e alguns outros aí que eu andei vendo, esse aqui padrãozinho é o base, inclusive focinho e tudo mais, tá bom? Vou cortar aqui, mas não vou cortar muito curto, só que vai ficar pro lado de dentro, tá bom? E agora vamos aqui, aplicação do focinho dele. Então, deixa eu explicar para você aqui sobre o focinho que a gente vai fazer aqui. É uma coisa bem importante que a gente vai ver mais aí adiante nos outros vídeos, nos outros tutoriais, mas é preciso ser pensado agora, desde o início. Com exceção desse artista que eu estou colocando aqui na tela para você, que ele faz muito gatinho, passarinho, e ele não usa o mesmo modelo de base para todos. Os outros que usam o mesmo modelo, e é esse que a gente está se inspirando, eles têm uma coisa assim bem comum. Eu não vi nenhum que seja diferente, também não quero dizer que você não vai encontrar nenhum, tá? Mas o que é feito geralmente? Bom, a maioria deles é branco, né? Aqui eu estou deixando a gente livre para fazer qualquer cor. Se o olho é azul, o focinho é azul. Os acessórios que ele vai usar é azul também. Isso é bastante interessante. O focinho, eu vi a maioria deles com esse focinho. Um focinho oval e pequenininho. Não eram grandes, tá? E então, eu quero mostrar aqui para você o seguinte. Dá sim pra gente colocar um focinho triangular. Olha aqui, ó. Esse aqui eu coloquei um focinho triangular. Se você já tem definido aí o bichinho que você vai fazer, esse focinho de coração que eu amo, adoro focinho de coração. Você já viu usando aqui em vários mesmo. Deixa eu abrir aqui um espaço maior. Inclusive eu vou passar uma dica aqui para você. Quando a gente tem aqui o espaço entre os olhos com um número ímpar, tipo, por exemplo, 7, então dá para você colocar o espaço aqui já de correntinha. Quando é dessa maneira aqui, não. Então, a gente tem que forçar a entrada mesmo, tá? Quando é um número ímpar. Ó, aliás, o número par. Quando é um número par, você tem que forçar a entrada. Então, aqui, ó, a gente pode colocar esse de coração aqui também. O de coração tem o seguinte, ele limita muito a esse risco aqui ficar na pontinha do coração. E ele pode acabar deixando, com isso, o coração um pouquinho torto aqui. Porque a gente está seguindo uma sequência de crochê circular, então ele acaba ficando com aquela tal inclinação, né? Então esse negocinho reto aqui nunca vai ficar totalmente reto. O tamanho certo para esse tipo de bichinho seria esse daqui, ó, tá? Olha só, ele casa direitinho com o tamanho dele, mas foge daquela ideia do bichinho que a gente está usando como inspiração. Então, eu vou colocar esse aqui pequenininho, deixa eu ver aqui. Ele não tem a numeração, vou colocar a numeração para você aí na tela, porque eu tenho um pacotinho dele aí com numeração, tá? Então, eu vou colocar ele aqui. Tá vendo? A gente fica mais... Eu indo até a carreira de 3 pontos e uma diminuição, mais fácil para mostrar para você. Aqui, ó, acabamento, isso tudo, ó. Vou pegar o restinho do fio, vou prender aqui, ó, em volta, passei ele aqui em volta. Vou repetir aqui, caso eu tenha feito rápido, ó. Passo em volta aqui, ó, do pino aqui, ó. E agora eu já prendo ele também com isso daqui, e assim ele não vai sair. E aqui é só acertar, tá vendo? Olha só, ele fica muito mais parecidinho com
o bichinho em questão que a gente está fazendo, tá bom? Bom, então agora a gente vai partir aqui para fazer o fechamento. Eu vou fazer a carreira que está faltando aqui de 2 pontos e uma diminuição e vou também colocar já o enchimento, tá bom? E aí eu volto aqui com você para a gente continuar. Bom, então eu fiz aqui a carreira de 2 pontos e uma diminuição. Vamos fazer agora a carreira com 1 ponto e uma diminuição. Essa carreira vai ser, deixa eu pegar aqui, ó. Você vai ter que pegar ela a alcinha de trás, tá bom? Toda ela feita pela alcinha de trás. 1 ponto e uma diminuição. Bom, a seguir, então, a gente tem a última carreira, a carreira de fechamento total, que é de 6 diminuições. Essa carreira você não precisa pegar pela alcinha de trás, você já vai fazendo de forma normal. Bom, olha, aqui eu já terminei, fiz as 6 diminuições, né? Os 6 pontos para fechamento. Agora, esse fio que eu vou cortar, vou ser mais generosa, tá? Deixar um fio assim maior, tá? Feito isso, vou aproveitar, tirar esses fios aqui também, que eu não preciso mais. Usar a agulha para passar aqui e fazer o fechamento. E apertar bem aqui, tá? Agora, esse fio aqui, eu entro com ele aqui dentro, tá? No central aqui, ó. E vou sair com ele aqui, ó, na lateral do olhinho. Olha só. Saí com ele bem aqui na lateral, tá? Vou pular aqui, ó, 2 pontinhos. Entro com ele aqui novamente. E saio aqui embaixo. E aqui eu puxo. Puxo, ele vai ajudar a formar melhor aqui a carinha, a bochechinha dele, né? Dá um realce melhor aqui. E aqui eu vou dar um nó aqui embaixo. Para que o fio não corra. Entro aqui novamente, ó, tá? Vou sair mais ou menos no mesmo lugar que eu coloquei o outro fio. E aí, entro com ele aqui pulando 2 pontinhos também. Saio lá no mesmo lugar. E aqui eu tenho que puxar e dar uma olhada aqui se as 2 bochechinhas estão iguais. Elas estando iguaizinhas, eu dou o nó aqui. Deu o nó, pronto. Pode sumir com o fio lá pra dentro ou não, pode cortar rente também, tá? E aqui a gente já tem a cabecinha básica toda prontinha. E para o nosso vídeo não ficar muito cansativo, resolvi dividir em 2 partes. No próximo vídeo, você vai fazer comigo todo o restante desse flock muito fofinho. Vamos lá?